Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro, agora são 7h30 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, hoje falaremos de tensão Estados Unidos versus Irã, o que isso pode ou não impactar no preço do Bitcoin. Vamos falar sobre a força computacional da rede do Bitcoin que está batendo recordes e o que isso implica para o halving e para você que tem seu Bitcoin aí encarteirado, e vamos falar também sobre usar Bitcoin, minerar, usar, transacionar, encarteirar, etc., sem a necessidade de internet. Vamos falar sobre isso, sobre tudo isso no vídeo de hoje. Antes, gostaria de pedir para você, clica aqui no sininho, faz o negócio todo, compartilha o vídeo com os amiguinhos, curte a página do canal aqui do Bitnada, que ajuda bastante a gente a continuar o trabalho. Beleza? Olha só. Mercado global, todas as 2.382 criptomoedas valendo agora 209,7 bilhões. No dia de ontem, no vídeo anterior, você lembra, a gente estava com 219, alguma coisa em torno de 219 bilhões de dólares. Então o Bitcoin dá uma retraída, ele sai de 8.300 para 7.900, ou seja, ele cai $400, e o mercado evapora com praticamente 10 bilhões de dólares, tá? O volume nas últimas 24 horas é alto, é reportado pelas próprias corretoras, o valor de 86,9, quase 87 bilhões de dólares, e a dominância do Bitcoin, 68,71, ontem estava na casa dos 69, hoje caiu aqui 0,3, 0,4, na casa dos 68,7 agora, tá? Então Bitcoin 7.944 doletinhas, com uma variação negativa, uma desvalorização, né, de 4,68% nas últimas 24 horas. Mesmo assim, se você é novo e fala, meu Deus, como que alguma coisa pode cair 4,68% no dia? Como que isso é possível? Mesmo assim, saiba que o Bitcoin nos últimos 7 dias valorizou praticamente 11% cotado em dólar, tá? O dólar agora valendo R$ 4,06, e a gente vai colocando aqui no CoinMarketCap para olhar a valorização ou desvalorização dos criptoativos em Bitcoin, tá? Comparados em Bitcoin, comparados em satoshis, tá? Então o preço satoshizado aqui do Ethereum aumenta em 1,29%. Ripple na terceira posição, por valor de mercado, aumenta 1,59%. Bitcoin Trash, aumento de 1,6%. Litecoin modesto aqui, 0,02%, ou seja, quase nada de aumento aqui nas últimas 24 horas. EOS, negativo, aqui é a única do top 10 negativa, menos 0,29%. Binance Coin, quase 1% de alta. Bitcoin SV, subindo 6,25%, e Monero fechando a 10ª posição por valor de mercado, subindo 4%. Então você vê aqui que pelo menos no top 10, top 20, aqui a grande maioria, o top 20 encerra aqui na Ethereum Classic, né? Então você vê que inclusive hoje subiu 7,64%, é bastante coisa. Então você vê que apenas Huobi Token, Chainlink cai, Cardano cai, e EOS cai junto com o Bitcoin, então são 4 ou 5 moedas aí no top 20, o restante, a grande maioria, tem a sua subida. Talvez seja o motivo o Bitcoin estava subindo bastante, subiu bem nos últimos dias, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, no gráfico. O Bitcoin subiu bem nos últimos dias, chegou no patamar, todo mundo saiu de altcoin para entrar em Bitcoin, chegou no patamar que o Bitcoin recua, dá um fôlego e o pessoal volta para suas altcoins. Talvez seja esse o motivo da grande maioria aqui, de pelo menos o top 15, top 20, estarem subindo acima da média, né? Então a gente está vendo aqui moeda subindo 6, 4, 1, 2%, enquanto o Bitcoin cai aí quase 5% nas últimas 24 horas, tá? Antes da gente falar sobre a taxa de hash, não, nós vamos falar sobre o gráfico. Mas antes, deixa eu deixar um recado para vocês. Decifrando o Trade, curso de análise gráfica, curso de análise técnica que nós vamos iniciar a partir de segunda-feira, tá certo? Para segunda-feira agora, dia 13. bitnada.com.br/decifrando, a gente vai te ensinar análise técnica descomplicada, como entender e identificar as melhores oportunidades do mercado, tanto de alta quanto de baixa, tá? É muito importante, o mercado não vive só de compra, ele também vive de vendas também, tá? E aí a gente vai te ensinar bastante sobre setups. O que são setups? São conjuntos de regras que conseguem te identificar aí, te fazer identificar oportunidades no mercado, tá? Muitos dos setups que a gente usa nos sinais vão ser passados, talvez não exatamente os setups dos sinais, mas a gente vai ensinar como avaliar setups, como fazer backtests e etc e tal, tá? Para você fazer parte, bitnada.com.br/decifrando. Muita gente tem me perguntado esses últimos dias, Felipe, qual que é o nível,
tá? De conhecimento. É para cara iniciante, é para cara top, qual que é o lance? Olha, pessoal, ele é muito recomendado, eu estou recomendando, né, para quem tem conhecimento zero ou perto de zero até um nível intermediário, tá? Então, se você não sabe nada ou já sabe alguma coisa, já consegue se virar, esse curso é perfeito para você. A gente vai abordar tudo de uma maneira diferente, tá? Decifrando Trade, bitnada.com.br/decifrando, o link vai estar na descrição, você dá uma olhada aí, lembrando que vagas são limitadas, tá? Como tudo aqui no Bitnada, a gente não quer fazer a parada de baseada. Olha só, troquei o mouse, porque o mouse que eu tava usando esse tempo todo, e esse mouse já tem, sei lá, uns 10 anos, cara, é o mouse da Razer aqui, ele não tava fechando a bolinha. Toda vez que eu fazia esse movimento, ele não fechava. Aí eu troquei, roubei o mouse da minha mulher aqui, vamos ver o que acontece, não pode nem saber. Olha só, gráfico do Bitcoin poluidaço, né? Ontem a gente até tirou algumas coisas aqui, e eu acho que eu vou continuar tirando. Por quê? Porque, ó, média de 200 períodos, ela continua longe, ela tá aqui batendo em 9.100, tá? Média de 21, estamos acima, tá aqui em 7.400, que é essa aqui verdinha, e a média de 50 tá aqui no suporte de 7.280, um pouquinho abaixo disso, tá? Então eu vou tirar essa aqui pra gente dar uma despoluída no gráfico. Inclusive, o volume aqui eu vou tirar também, tá? Não, porque a gente vai falar aqui não vai ser tão importante. Beleza? Então, olha só. A gente falou esses dias sobre a possibilidade da gente estar nesse canal de baixo, que estou me acostumando aqui com esse mouse, da gente estar na possibilidade desse canal de baixa, onde ele vem fazendo topos e fundo descendentes, né? Então ele bate no topo do canal, vai para o fundo, aí fica na meiuca aqui, fundo, aí topo. Vamos ver se não acontece esse movimento ou se a gente consegue subir. No vídeo de ontem a gente falou sobre o cenário ideal, que obviamente ele só existe na cabeça da gente, né? Ele só é ideal pra gente, que seria o seguinte, vai pra lá um pouco. O Bitcoin subiu ontem bastante, né? Esses últimos dias, olha só, o aumento do Bitcoin da mínima aqui do dia 4 de janeiro, aí, dia 3 de janeiro, que é aniversário do Bitcoin, foi de 23%. É uma alta bem considerável no mercado até parado, né? E aí, o que a gente comentou ontem? Ontem ele subiu até 8.400, quase até 8.500, 8.450 por aí, 8.460. Qual que seria o cenário ideal? Aí ele parou nessa resistência de 8.380, e aí ele amargou uma quedinha aqui, saindo dos 8.400 aqui, até ele chegou a 7.800, voltou, fechou o dia em 8.000, ou coisa parecida, e hoje, o dia de hoje, né, abertura das 21 horas do dia anterior, a gente começa o dia em queda. Só que quando a gente começa em queda, ó, a gente está em queda parando aqui nessa linha aqui de tendência aqui, né? Então o Bitcoin nesse momento, ele está no momento decisivo, ele não sabe se ele volta aqui para esse canal, e aí se ele voltar para esse canal com consistência, ou seja, ele fazer esse movimento complicado, porque a gente pode beijar o fundo do canal novamente, como isso aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó, 6, 7 e 8 vezes, tá? Então isso aconteceu 8 vezes, e a gente está falando de um canal descendente, ou seja, o preço está cada vez menor, tá? Ou se o Bitcoin agora faz aquele pullback que conversamos no vídeo de ontem. O que seria um pullback? Então ele sobe bastante, ó, ele sobe bastante, chega um momento, pessoal, são 23% de alta, o pessoal faz seu lucro, tá? E aí ele para num suporte, que agora antes era uma resistência, que é esse topo de canal, né? Agora um suporte, e aí quando ele faz esse movimento, ele segura aqui para depois voltar. Esse seria um pullback interessante, tá? Só que esse seria um cenário ideal. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas, aí os próximos dias aí. Nesse momento, alguma coisa para se preocupar? Não, são 23% de alta. Dentro desses 23% de alta, em 5 dias aí, 5, 6 dias aí, a gente tem uma correção. Vamos ver o que rola nas próximas horas, aí próximos dias, tá? Importante a gente ficar acima desse valor aqui, que aqui, ó, no meu gráfico aqui tem mais ou menos 7.890, então 7.800, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas por volta disso. Se isso acontecer e a gente conseguir ficar acima dessa linha de tendência aqui, ó, linha de tendência nada, desse canal de baixa aqui, que a gente está vendo aqui em azul no gráfico, se a gente conseguir ficar acima dele nos próximos dias, possibilidade de subida é alta, é maior. Então vamos aguardar e vamos ver o que acontece nas próximas horas, beleza? E próximos dias também.
Esse é o panorama do Bitcoin agora. Subida show de bola, chegou num ponto aqui que não quis subir mais, o pessoal foi fazer seu lucro, por isso o preço dá uma queda, né? Então o pessoal que saiu comprando ali ganhou 23%, 15%, 10%, 8% que seja, pumba, começou a fazer seu lucro. E quando faz o lucro, a gente está parando aqui, a gente está pegando esse paredão de venda e agora tá difícil de subir. Vamos ver se os vendedores vão se esvairindo e os compradores vão acontecendo para a gente fazer o movimento de alta novamente, que é o que a gente anda esperando, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre a taxa de hash da rede, tá? Então olha só pra gente ter uma noção, porque o pessoal gosta de falar que o Bitcoin morreu, que a mineração não sei o quê, é muita sardinhagem, né? Então olha só, dezembro de 2017, tá? Dezembro de 2017, Bitcoin bate 20 mil dólares, incríveis, né? Do começo do ano ele estava em $1.000, final do ano 20 mil dólares, um negócio incrível. Não sei se isso se repete, né? Foram mais de 2.000% de alta em 12 meses. Um negócio cabuloso, finalzinho do mês aí ele deu uma queda, mas enfim, chegou a ter mais de 2.000% de valorização. Isso aqui que a gente está falando, hash rate, é a taxa computacional da rede, é o valor computacional, tá certo? É a força que a rede tem, que a rede blockchain do Bitcoin tem, de se manter ativa, tá? Então olha só, enquanto a gente fala aqui do topo histórico do Bitcoin em 2017, ó, a gente está aqui, ó, dia 28 de 12 de 2017, com hash rate de 15.3 terahashes por segundo, exahashes por segundo, né? 15.3 exahashes por segundo. Essa é a força computacional do Bitcoin ali por volta do topo histórico, no dia 28 de dezembro de 2017. Olha o que a rede cresceu, de lá para cá, tá? E ontem a gente atingiu o topo histórico. Deixa eu botar aqui, ó. Peraí, calma lá que eu vou botar os últimos 30 dias aqui para ficar mais fácil. E ontem a gente atingiu o topo histórico, ontem não, na verdade dia 6, tá? Ele tem um delayzinho que ele só mostra 2 dias antes. Então ele só tem aqui até o dia 7, que foi anteontem. E anteontem, no dia 6, a rede do Bitcoin atingiu o topo histórico em força computacional. Foram 120.7 exahashes por segundo, tá? Que são, exahashes são milhões de terahashes, né? Eu acho que é essa a conta aí, mais ou menos. E aí o que o pessoal fala, né? Muito se fala sobre o halving que vai acontecer agora, possivelmente em maio, né? Provavelmente em maio, dia 13, 15 de maio, por volta disso, vai acontecer o halving, que é a diminuição da recompensa pela mineração, tá? E muita gente fala o seguinte, não, os mineradores, ele não compensa mais para eles minerarem, né? Então os mineradores vão desligar a máquina e tal. E não é o que a gente vê, olha só, se a gente colocar aqui o tempo todo, ó, não é isso que a gente vê que quanto mais próximo a gente está chegando do halving, mais os mineradores estão comprando máquina, estão investindo em mineração, estão investindo em, sei lá, espaço, estão investindo em máquinas, em internet melhor, para poder manter esse negócio. Então, assim, muita gente anda falando isso. Não, o Bitcoin vai parar porque a mineração não compensa. Hoje, para minerar um Bitcoin, sei lá, custa 4.500 dólares, vai passar a custar 9. Então, umas contas mirabolantes, e aí o Bitcoin não vai valer 9, então não compensa para o minerador. Cara, o minerador tá cagando para essa nossa opinião, porque na realidade ele tá apostando e apostando cada vez mais na rede do Bitcoin. Se não fosse isso, a gente teria o poder da rede caindo. E o que a gente vê hoje não é isso. A gente vê cada dia que passa o poder da rede aumentando. Outra coisa que a gente tem que alertar, que já vai começar, porque eu já vi isso no passado, parou um pouco e agora continua. Daqui a pouco vão começar os babaquinhas falando o seguinte, não, mas a rede do Bitcoin gasta muita energia, e isso não é sustentável, e aí é poluição, porque não pode gastar energia. Pessoal, eu nunca vi ninguém falando isso da rede bancária, tá? Eu nunca vi ninguém falando assim, ah não, uma agência bancária, um caixa eletrônico gasta muita energia, eu nunca vi. Aí fica esse papo furado para cima do Bitcoin. Nós temos um dinheiro descentralizado e a galera fica reclamando que gasta energia, né? Então, só que assim, tudo bem, quer reclamar que não gasta energia? Show de bola, vamos ser os Zé Colindinhos? Show de bola. Mas pera aí, então desliga a tua internet também, desliga teu computador aí, desliga a tua luz. Né? Vamos tratar o bagulho no mesmo nível. Reclama do banco também, que fica aí, que tem agência aí no mundo inteiro gastando energia também, tá? Então, mais ou menos por aí. Vamos falar também sobre o Santander, coraçãozinho, que limita o alcance dos 10 dias sem juros no cheque especial. O Santander fez muita propaganda e ficou muito conhecido por não cobrar os primeiros dias do cheque especial e tal. Só que acontece, a gente veio vendo, né, que os bancos eles estão começando a demitir, fechar agência, não é só no Brasil,
é no mundo todo, né? O HSBC esses dias a gente noticiou, mandou não sei quantos funcionários embora, acho que o Itaú ou o Bradesco, eu não vou lembrar agora, minha memória é meio fraca, né? Mas o Itaú ou o Bradesco pretende mandar fechar não sei quantas agências até o final do ano que vem e tal, não sei o quê. Então a gente vê que os bancos estão dando uma pequena encolhida, não em lucros, tá? Não é somente em lucros, mas eles estão dando uma pequena encolhida nas suas operações. Por quê? Porque tá chegando aí uma galera, essas fintechs aí estão chegando com o pé no peito. Por exemplo, você vê aí o Banco Inter, Banco Neon, qual que é o outro aí? Banco é o Nubank. A galera tá toda indo para esses bancos que paga pouquíssima taxa ou quase nenhuma, né? Ou nenhuma, né? O Nubank, por exemplo, você não tem taxa de transferência entre uma conta e outra e tal. Os boletos são mais baratos, né? Ou quase nada. Então, a galera tá preferindo ir para esses bancos que não pagam taxa. Óbvio, por que você vai pagar taxa? Entre pagar 10 reais de taxa e pagar zero, por que você vai pagar 10 reais de taxa? Você é bobo, né? Então, mais ou menos isso. E agora, os grandes bancos estão tendo que arrumar receita de qualquer lado, de qualquer lugar. Então tinha esse boizinho aí dos 10 dias no cheque especial sem juros, eles estão começando a tirar. Por quê? Porque essas fintechs estão começando a pegar o calcanhar dos bancos. Isso é muito bom, porque isso serve de concorrência. Quanto mais concorrência, melhor o serviço, mais barato ele é. E se o serviço não for bom, a gente lima e pega outro, tá? O que a gente não pode é ter hoje 5 bancos ou 4 bancos, né? 5, né? 2 estatais e 3 privados. A gente não pode ter isso. Não é possível que um país de 200 milhões de habitantes, um continente do tamanho do Brasil, né? Um país do tamanho de um continente, aliás, a gente tem apenas 5 bancos fortes, né? 2 públicos e 3 privados. Não pode ser assim, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a crise no Irã, que impulsiona busca por termos relacionados ao Bitcoin. Então, isso aqui é muito legal, né? Porque muita gente está falando sobre Irã versus Estados Unidos, né? Então, do nada, um monte de especialista geopolítico apareceu na minha timeline, todo mundo sabe tudo. E eu vou ser sincero para vocês, eu não faço ideia sobre o que vai acontecer, se os Estados Unidos vai atacar o Irã, se o Irã vai explodir bomba pelo mundo. Cara, não faço ideia o que vai acontecer, não faço ideia. Então, assim, muito se fala, né? Muito burburinho, para pouca informação de qualidade. O que eu quero falar para vocês é isso aqui. Olha só. Desde que mataram lá o tal do general lá dos caras lá, explodiram o avião dos caras lá, os termos Bitcoin aumentaram em 4.500% no Google Trends, que é o serviço lá que mostra a quantidade de buscas por uma determinada palavra lá no Google, né? Então aumentou em 4.450% o termo Bitcoin Irã nessas primeiras semanas aqui de 2020. E aí a matéria que fala sobre a Nigéria, que tem o maior índice de procura no mundo sobre Bitcoin, seguida de Canadá, Singapura, Estados Unidos e Emirados Árabes aqui, tá? E aí tá mostrando o seguinte, que o termo tá aumentando bastante no Irã, e o pessoal na realidade quer saber o que vai acontecer. Tendo uma crise financeira, crise mundial, crise política, uma guerra, o que pode acontecer com o Bitcoin? O fato é que muito se fala, né? Não, se acontecer essa guerra aí contra o Irã, o Bitcoin sobe, não sei o que. O lance todo é o seguinte, o que a gente tem de histórico, né, para puxar essa informação? Quase nada. O Bitcoin foi feito a partir da crise do subprime de 2007 e 2008, tá? Então ele foi idealizado antes, mas aí o Satoshi Nakamoto ficou full pistola da vida, botou em prática ali em 2008, né, final de 2008, então começou a rede em 2009, janeiro de 2009, então hoje, esse mês completa 11 anos, né? O que acontece? De lá para cá, a gente teve poucas crises. Crise mundial nós não tivemos nenhuma. Crises, tá, em pequenos países ou em grandes países nós tivemos poucas. Nós tivemos uma no Brasil, ali em 2014 para 2015, né? Inclusive estamos nela ainda, ninguém saiu de crise nenhuma, apesar de ter melhorado muitos aspectos, enfim. Nós tivemos uma crise no Brasil, onde não teve tanto aumento de preço. Eu acho que ninguém no mundo correlaciona a alta do Bitcoin em 2017 com a crise do Brasil de 2014 para 2015, tá? Mas aconteceu em 2012 a crise na Europa, que na realidade foi ali tomada pela crise da Grécia, né? Em 2012 para 2013. E aí sim nós tivemos um aumento. Deixa eu botar aqui o gráfico desde o comecinho de 2011 para a gente ver, porque muita gente correlaciona. Deixa eu botar semanal. Muita gente correlaciona a alta de 2013 com a crise da Grécia. Só que, é o que eu vou repetir para vocês, aconteceu apenas uma vez a gente ter uma crise grande que possa pegar um continente e tal,
Então o histórico é muito pequeno para a gente falar grandes crises ou pequenas crises aí ao redor do mundo fazem o preço do Bitcoin subir. É muito difícil. Então olha só, a crise, se não me falha a memória, a crise da Grécia, ela estava ali no seu estopim em 2012. Então olha só, 2012 é por aqui, tá? Deixa eu só marcar no gráfico aqui. 2012 é por aqui. Então aqui a gente está falando de maio, abril e tal, de 2012. E aí, 2012, da crise da Grécia, que não dá para saber ainda se tem uma grande correlação, até 2013, ó, então a gente está aqui, ó, março de 2013, o topo histórico até então, em 2013, foi aqui, onde o Bitcoin subiu 5.000%, ele saiu aqui de, sei lá, na casa de 4 dólares para 290 aqui, ó, 270 dólares, tá? Então esse é o histórico mais recente que a gente tem de uma crise continental ou de um grande país, não que a Grécia seja um grande país, uma grande economia, mas sim, é um país importante, né? Faz parte do bloco do euro e tal. Então, assim, é muito complicado a gente falar, meu Deus, se tiver uma guerra contra o Irã. Primeiro que guerra contra o Irã é complicado, né? A gente sabe que os Estados Unidos vai apertar um botão e acaba com tudo, né? Se realmente tenha, não acredito que tenha. Mas, então uma guerra contra o Irã é um negócio meio complicado. Se isso vai impactar no preço do Bitcoin, não faço ideia. Se isso vai impactar a longo prazo, não faço menos ideia ainda, a menor ideia. O que pode acontecer é agora, nesse momento, o pessoal lá do Irã com medo, ou países em volta, ou sei lá, população de países que apoiam o Irã, que são aliadas do Irã, podem sim, algumas pessoas quererem comprar Bitcoin para se encarteirar. Não acredito que isso seja uma grande alta por conta dessa tensão aí política ou de guerra, aí, sei lá, chamem como quiser, tá? Agora, vamos pesquisar menos sobre guerra, pessoal. Pesquisem mais sobre Bitcoin, menos sobre guerra. Isso aí não leva a nada, tá? E outra coisa muito importante da gente falar que é o seguinte. Olha só. Opa. Blockstream Satellite. Serviço pretende tornar o Bitcoin imune a vulnerabilidades da internet. Então, olha só. Eu vou deixar o link aqui, depois você vai olhar direitinho. Tem uma organização aqui, ó, a Access Now, e eles falam o seguinte, eles fazem pesquisas e desde 2016 eles notam que os desligamentos intencionais de internet mais do que dobraram no mundo todo. Então você tinha lá sua internet, pumba, caiu. Parou um pouco no Brasil, mas você lembra, sei lá, uns 2, 3, 4 anos atrás, sei lá, era comum um juiz ir lá e determinar o bloqueio do WhatsApp. Isso aconteceu várias vezes. Um cara xingou a mãe do outro, o juiz ia lá e bloqueava o WhatsApp pro país todo. Um absurdo, né? Um absurdo, é um atentado contra a liberdade, é um retrocesso. Enfim, não vamos nem falar sobre isso, que me dá até coisa aqui na glote aqui. Mas, segundo a Access Now, eles estão pesquisando e estão vendo que está rolando desligamentos intencionais na internet. Eu falei isso em outro vídeo, acho que até essa semana, se eu não me engano. Para você que tem seu 4G, tem seu 3G, tem seu Wi-Fi, ter acesso à internet já virou comum, então provavelmente você não fica você não fica preocupado se sua internet vai cair e tal. A gente vive num país, vamos falar, entre aspas, aí, com bastante liberdade, né? Perto de outros países, por exemplo, como o Irã, né? Onde mulheres não podem nem sair na rua, tem que estar toda coisada, enfim. E aí o que acontece? Pra gente não é um problema você não ter internet para transacionar seu Bitcoin. Mas, quanto mais no mundo a gente tem desligamentos intencionais, e a gente está falando também, esses dias saiu uma notícia sobre a Rússia, que está fazendo um puta no firewall lá para bloquear determinados sites, determinados momentos, determinadas pessoas que podem acessar ou não. Dizem que na China não tem essa certeza, mas dizem que na China também alguns sites são bloqueados, como o Facebook. Então, bloqueiam-se o acesso, né? Então isso aí fere bastante a liberdade. E eles podem acabar de um jeito ou de outro, eu não sei como, não sou técnico nisso, mas eles podem acabar de um jeito ou de outro, acabando bloqueando aí o pessoal que minera, né? Fazer conexão, tal. E aí o que acontece? Tem esses caras aqui da Blockstream que estão deixando a blockchain para você transacionar, para você conseguir movimentar seu dinheiro, minerar, fazer o que for, sem a necessidade da internet. Então os caras têm 4 satélites, pelo que eu entendi é isso, os caras têm 4 satélites pelo mundo e você não vai precisar de fato ter aí a internet para poder transacionar Bitcoin. Eu vou deixar a matéria aqui para vocês darem uma olhada, que fala bastante coisa, tá? Eles têm 4 satélites e tem outras sugestões aqui que eles falam também sobre antena e tal. Enfim, é uma forma da gente estar imune a desligamentos intencionais, sejam de governo, seja de empresa, seja de hackers,
não importa, tá? É uma forma da gente se manter conectado. E se algum dia a gente conseguir manter, e isso já está acontecendo, tá? Manter a conexão com o Bitcoin, com a rede do Bitcoin, sem precisar de internet, aí acabou para governos, acabou para sei lá, para esses bancos, acabou, cara, acabou, porque daí não tem o que pare o Bitcoin. Se a gente conseguir manter 100% do tempo sem internet a rede do Bitcoin, acabou, simplesmente acabou. Pode fechar banco, pode fechar governo, que a liberdade ela veio, enfim. Beleza? Deixa eu colocar aqui tela de encerramento. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau. Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí.